Olá, vamos ouvir mais um trecho de um comentário, na verdade, do Dr. Marcos Ferreira, um exímio e sábio advogado que tem experiência em mais de 20 anos acerca de júri popular, e ele fez, vamos dizer assim, ele fez umas previsões baseadas na experiência dele, na sabedoria dele, sobre o que iria acontecer aí no chamado caso Henri, relativamente à professora Monique. E o que ele disse data do mês de maio de 2021, ou seja, faz 2 anos e meio. Maio, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, 2 anos e 5 meses que ele disse isso, e as coisas aconteceram como ele previra, porque ele conhece bem as entranhas, ele conhece bem os interiores do sistema judiciário brasileiro, que é em si mesmo misógino, que é em si mesmo pró-poderosos, ainda que os poderosos sejam corrompidos. E ele vai dizer algumas coisinhas que é importante a gente pontuar. Por isso, neste vídeo, a gente vai ter aqui dois momentos. O primeiro momento é o que o Dr. Marcos Ferreira vai falar sobre as questões do Tribunal do Júri, sobre o caráter do pai do pequeno Henri. E no segundo momento, eu vou responder a uma internauta, Barbosa Pata, onde ela saiu, né, entrou no meu canal e saiu desinvestadamente fazendo vários comentários mentirosos, caluniosos e até criminosos acerca da situação da professora Monique nesse processo. Eu já avisei a vocês, talvez ela não tenha visto, eu não vou dar palco para hater. Mas eu peguei um dos comentários, na verdade dois comentários dela, um mais extenso e o outro mais resumido, e eu vou respondê-lo aqui neste vídeo, mas é após a fala do Dr. Marcos Ferreira. Veja aí a questão do Dr. Marcos Ferreira e a gente volta em 4 minutos. Olha, eu vou dizer para vocês que não estranhe isso agora. A estranheza ela vai perdurar durante todo esse julgamento. Porque eu digo para vocês, a gente vai ter um conselho de sentença formado por pessoas lá na frente, que é o Tribunal de Júri, que estão vendo tudo isso daí. São pessoas que já têm aí na mente o quê? Os dois são culpados. São pessoas que já têm na mente, eu não digo todas, tá? Mas a maioria já nasce, já cria no subconsciente a ideia de que eu preciso condenar, porque isso é fazer justiça. E é esse o tribunal do júri que a gente diz que é o tribunal mais democrático possível, porque são pessoas leigas. Mas é complicado, sabe por quê? Porque o poder que a imprensa, a televisão exerce sobre o ser humano é algo indescritível. Isso daí vai sendo martelado dia após dia. Aí vem a internet, aí vem o pai que faz declarações bombásticas contra a própria mãe, sendo que ele também foi um omisso, um relapso, dizendo agora ele vai fazer tatuagem do filho. Sabe por quê? Porque ele foi picado pelo que eu chamo de o mosquitinho da imprensa. O mosquitinho da imprensa, para quem não sabe, é o mosquitinho que faz você aparecer nas telas da televisão. Quando isso acontece e você se acha, sabe o que, uma estrela, você faz de tudo para continuar aparecendo na televisão. E é isso que o pai, lamentavelmente, está fazendo hoje. Lamento profundamente, sei da dor dele. Eu tenho um filho de 17 anos. Nem passa pela minha cabeça perder meu filho, ainda mais do jeito que ele perdeu. Então, eu me solidarizo com ele, mas passou a virar estrela. Passou, por exemplo, a dizer que as novas declarações da Monique era uma estratégia de defesa. Peraí, quer dizer que as declarações iniciais não faziam parte de uma estratégia de defesa? Só agora? Peraí, ela vendeu o filho. Como assim vendeu o filho? Ela vai pagar, se pegar uma pena agora, para o resto da vida, uma prisão. E ela vendeu o filho para quê? Para ser presa? Desculpa, quando a gente fala em vender filho, ainda que de uma maneira figurada, o mais fácil é você vender o filho para alguém que faz. Manda filho para o exterior,
tráfico de crianças, aí sim seria vender o filho. Mas vender o filho porque queria dar uma vida boa para ele, ainda que fosse para ela mesma, e ser surpreendida, perder o próprio filho e ainda ser tratada como uma mãe que vende o filho, a mãe do. Peraí, poxa vida. Só para ficar colocando. Eu posso dizer, nesse exato momento, o pai, inclusive, é, às vezes, orientado não só pelo próprio delegado, como pelo Ministério Público. Se vocês sabem, se vocês soubessem disso, vocês ficariam loucos, porque agora eles precisam de provas. E se o pai cair matando, só fortalece a acusação. E eu acho que o pai está fazendo o papelzinho dele agora. Talvez a dor tenha passado, ou se não passou, ele quer ver justiça, mas ver justiça não é se tornar justiceiro, não é passar as raias do bom senso para poder ficar aparecendo dando entrevista aqui, sitezinho ali, porque isso daí vai ser pequeno. Espero que você tenha entendido nesse pequeno comentário do Dr. Marcos que não tem como dizer, né, não tem cabimento dizer uma coisa dessa. Chega a ser criminoso dizer que a professora Monique vendera o seu filho vislumbrando vantagem financeira. Está muito claro nas palavras do nosso amigo e doutor advogado. Agora eu vou responder a você, na verdade vou responder a nossa internauta, né, a Barbosa Pata, porque o comentário dela acaba sendo uma comprovação do que o Dr. Marcos acabou de falar. Que ele vai dizer o seguinte, olha, em outras palavras, né, o Ministério Público acaba sendo o responsável pela situação da professora Monique nesse processo, no sentido de que a difamação, a contaminação que vai acontecer até por parte do júri popular, que são pessoas que estão vendo todas essas falsidades aí na imprensa, a defesa da professora entendeu que ela deveria ficar calada enquanto ela esteve solta. Né? Eu falo o meu nome, não sou da defesa, não sou nenhum prestador de serviço à professora Monique, sou apenas um ser humano, cidadão, solidário com a situação dela. Então estou dizendo aqui no meu nome e possivelmente em nome de alguns apoiadores que nós temos, que também postam lá no perfil do Instagram, Monique é inocente. Então, nós acreditamos que seria essencial que a professora Monique se pronunciasse, mas nós também não sabemos quais são as estratégias de defesa da pessoa que a gente está apoiando. Né? E a defesa tem o direito a ter o seu segredo, o seu sigilo, então a gente não está aqui criticando a defesa, mas a gente fica se perguntando o que está acontecendo. A opinião pública está toda contaminada pela imprensa, que só noticia aquilo que vai dar audiência e dá muita audiência às pessoas ficarem sabendo, ainda que mentirosamente, que uma mãe vendeu o seu filho, que expôs o seu filho, e é uma prova que eu vou ler para você aqui agora. A Barbosa Pata vai fazer uma série de acusações que eu vou desmentir aqui e logo a seguir eu vou apagar o comentário dela lá do YouTube. Né? Vejamos então o que ela vai dizer e as respostas que a gente vai dar aqui, lembrando sempre que essa é a maior prova de que o que o Dr. Marcos Ferreira falou estava corretíssimo, porque olha a grande contaminação que se fez aos olhos e aos sentidos da opinião pública acerca da professora Monique, que é inocente, que é vítima. Ela até não é vítima fatal do que aconteceu, mas ela é vítima. Ela foi vítima de todas essas circunstâncias e eu recomendo que você veja os meus vídeos aí sobre isso. No canal aqui, de 3 em 3 vídeos, você vai ver o quarto vídeo, é sempre algumas coisas sobre o caso Henrique, de maneira que ele fica até numa coluna quando você entra aí. Né? Então, veja só o que diz a Barbosa Pata. Ela diz assim, ó, deixa eu ver se entendi esta lógica. A mãe faz um vídeo tomando banho na banheira com a criança e manda para o padrasto ainda sendo casada. Com que intenção uma mãe coloca o filho em um vídeo supostamente sexy? Depois a mãe vê um vídeo do filho saindo do quarto mancando. Houve o relatório da babá que o padrasto trancou o quarto e ligou o som alto. Nenhum abuso ela quis saber se aconteceu. Então ela leva a criança para o hospital e mente para o médico que o menino caiu e ela só levou porque o menino estava mancando. Daí o pai manda um vídeo em que a criança está feliz e brincando e ela manda o pai trazer a criança.
a criança chora e ela na mensagem diz que o Henri chorar acaba com ela sem mencionar o motivo. Depois a criança é morta por tortura, baço rompido, ele fica morto no quarto por 4 horas. Depois de ser enganado, o Leonel, chama ele de Leonel, né? O Leniel, escuta do torturador: faz outro filho. Daí aparece este canal onde não fala nada do torturador, coloca a mãe como vítima e o pai como monstro. É isso mesmo? Se eu fosse o Leonel, que na verdade é Leniel, se eu fosse o Leonel eu fazia pior para vingar o filho. Tudo que ele fizer contra a Monique ainda é pouco. Eu não vou aceitar ser adestrada por um canal de YouTube. Certo é certo e errado é errado. Diz a Barbosa Pata, caindo como pata em uma série de mentiras. Então vou responder a você, Pata. Talvez você nem vá ouvir essa resposta, mas muitas outras pessoas podem aproveitar. Olha só, esse aqui é o primeiro exemplo do que um Ministério Público agindo de maneira mercantilista, pensando num acordo, pensando no discursismo ao invés de primar pela verdade, pode fazer como vítima. Porque tudo que essa moça está aqui acusando não passa de mentiras terríveis, mentiras que a professora Monique já conseguiu provar à juíza, tanto é que ela tinha sido absolvida de 4 das 5 acusações, né? E a única acusação da qual ela não tinha sido absolvida é porque o Ministério Público alegou que ela não tinha como provar que ela estava dormindo, e na verdade ninguém precisa provar que estava dormindo, na verdade ela conseguiu provar, tanto que ela estava dormindo, que o senhor Jair estava conversando com uma mulher de quem ele era fã, um amante ou alguém que ele via como namorada, que é a Débora. Isso, ela conseguiu entregar essas provas. Os sensores do apartamento mostram que no período em que o Henri foi morto, era o Jair que estava se movimentando na casa. Não existe nenhum movimento da professora Monique porque ela jazia em algum lugar da casa apagada. Então, mas o Ministério Público alegou isso. Aí depois conseguiu-se num acordão aí colocarem um monte de mentiras no processo lá na 7ª Câmara do Rio de Janeiro e alegarem para o Gilmar Mendes que a Monique tinha que ficar presa porque ela estava postando e ela não tinha o direito de postar, o que é uma grande mentira, e isso eu já falo para você nos outros vídeos, né? Mas vamos responder aqui ponto por ponto do que a Bárbara está, Barbosa Pata, que cai como pata e está aqui vomitando as suas mentiras, né? Que essa é a grande coisa terrível, né, da misoginia. As mulheres também são misóginas e elas caem nessas acusações injustas umas contra as outras. Então, senhora Barbosa, primeira mentira que você fala aí, que você reproduz, é que a mãe não tomou banho no vídeo com a criança em poses eróticas e para mandar para o padrasto, não. Na verdade, aquele vídeo foi gravado 2 meses antes da professora Monique conhecer o Jairo pessoalmente, inclusive. Então eles nunca tinham se falado, o Henri nunca tinha ouvido falar de Jairo, não existia nada disso. São mentiras que o ex-marido da professora deve ter espalhado por aí, falando que ela já estava saindo com ele, aquela coisa toda, e não teve absolutamente nada disso. Tanto é que esse videozinho que você fala que a mãe estava fazendo por questões eróticas, é só você e as pessoas que me assistem prestar atenção. Isso foi em junho de 2020, no meio da pandemia. A gente estava há 3 meses da pandemia, ninguém sabia o que fazer com aquilo, estava todo mundo, os que podiam, ficavam em casa trabalhando home office, e a professora Monique estava nessa condição. Ela estava em home office com o seu filho, e ali naquele calor do Rio de Janeiro, eles estavam numa banheira curtindo. Por isso que, como ela estava em casa, no momento de descontração numa banheira, ela tomava um vinho enquanto o filho dela estava tomando banho ali perto dela. E quem vê o vídeo na íntegra vai ver que não tem nada de erótico ali, vai ver que tem uma criança toda feliz. Na verdade, esse vídeo esteve no perfil dela até meados do ano passado, e na verdade, eu estou falando que eu mesmo recebi a ligação de uma pessoa de fora do Brasil dizendo: olha, as pessoas vão lá, já foram no perfil da Monique e já pegaram aquele vídeo para usar contra ela no tribunal do júri. Uma pessoa me disse isso, né? Nós temos várias pessoas que são foragidas aí de gente forte desse processo, e aí elas resolveram me avisar. Na época eu avisei a professora Monique, possivelmente ela deve ter achado prudente tirar o vídeo, porque na verdade o vídeo não foi censurado pelo YouTube, porque não tem nenhuma conotação de pedofilia nem de nada disso.
só tem um menino brincando na banheira que eu sou a mãe. Eu já disse isso em outros vídeos, que eu já tive fotos das minhas crianças bloqueadas pelas redes sociais. Uma foto assim, num dia de calor eu tirei a foto das minhas duas meninas e o meu menino de calcinha e de cuequinha, sorridentes, felizes, mas a rede social interpretou que aquilo ali estava favorecendo imagens da pornografia infantil. Aí minhas fotos foram bloqueadas. Esse vídeo da professora Monique com o filho dela é um vídeo que passa tanta segurança, que é uma mãe com seu bebê tomando um banho, ele ali todo feliz brincando, aí vem essa pessoa e cai no que o seu Leniel fez, porque tem dois grandes fatores de maldade contra a professora Monique. O primeiro é o Ministério Público, que ajuda o Leniel a acusar a professora Monique de maneira falsa. E segundo é o senhor Leniel, pai do menino, que no começo falava bem dela, como o próprio doutor Marcos Ferreira acabou de falar, e que depois passou aí aconselhado pela acusação a inventar mentiras contra a ex-esposa, porque se sabe, né, que o país acredita em mentiras de machos com cara de choro, né? E aí a mentira dele foi tão perfeita que te pegou, Barbosa caindo como pata. Mas vamos continuar a resposta aqui. Então é mentira, não tem nada de vídeo erótico, nada disso, não foi vídeo para mandar para Jairinho, coisa nenhuma, que eles nem se conheciam nessa época. Essa que é a verdade, a professora entregou as provas para a justiça e para a juíza. Não sei nem se alguém ainda vai ter a ousadia de insistir com isso no dia do tribunal, porque eles vão ficar inventando alguma coisinha lá para mexer, né? Já que o tribunal do júri está todo contaminado, igualzinho a você, Barbosa Pata. Olha só. A questão do vídeo mancando, eu vou continuar pedindo a vocês. Procure na internet, veja o vídeo do Henri mancando e veja se ali existe alguma vibe de alguma criança triste. Ele está ali brincando com alguma coisinha no celular, andando mancando, ele nem está sabendo que ele está sendo filmado pela babá, né? E naquele mesmo período a babá fala para a mãe que estava no salão, pode ficar tranquila, o Jari saiu, está tudo tranquilo. Então a babá deu garantias à mãe e vídeos mancanos. Hoje, gente, a coisa mais comum do mundo é uma criança mancar. O que aconteceu lá no quarto não passou de 6 minutos, isso está nos autos. E a própria babá diz que ela não sabe o que aconteceu lá dentro, né? Ela só estava achando estranho do Jairo chegar em casa sem avisar. Agora, a própria babá diz para a Monique, pode ficar aí. Quando o Henri, 2 horas depois, diz para a babá alguma coisa que ele percebeu que o Jairo tinha ofendido, aí sim, quando a babá diz para a Monique o que aconteceu, ela pede para encerrar o serviço, vai imediatamente para casa e por causa do trânsito ela demora cerca de 20 minutos para chegar, mas isso a partir do momento em que ela fica sabendo que alguma coisa havia acontecido com o filho dela. Ela volta para casa, leva o filho ao médico, ela não mentiu ao médico, ela fez tudo quanto é tipo de exame, ela perguntou várias vezes ao pequeno Henri. E como eu já tenho dito nos outros vídeos, muita coisa que o Henri percebia acerca do Jairinho, possivelmente era recheado das coisas que o papai vinha falando no ouvido dele. Porque não sei se você sabe, Barbosa Pata, o pai do pequeno Henri falava para ele que a bunda da mamãe pertencia só ao papai e ao Henri, um pai dizendo isso para o filho. E o pai dizia para o filho que a mamãe tinha roubado o carro dele, o que era uma grande mentira. Quer dizer, se esse pai já mentiu para o filho dele antes dele morrer, você acha que ele está fazendo o que agora para que ninguém perceba que ele também tem culpa no cartório em relação ao que está acontecendo? Mas aí você, Barbosa, cai igual pata no conto do pai coitadinho. Desculpe falar assim de maneira tão contundente, mas é que dá uma indignação ver a prosperidade da mentira e uma mulher que é tão sofrida como a professora Monique ficar caindo nessa situação. Continuemos. Quando a professora Monique diz que o Henri chorando acaba com ela, por que você entende essa afirmativa dela de maneira criminosa? Na verdade, o que aconteceu com a professora Monique ali? Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, mas vamos explicando que uma hora vocês vão parar de ficar fazendo questionamentos injustos e vão primeiro ver as coisas como elas são. Por isso que eu não vou deixar o seu comentário no meu vídeo não, porque o que importa é a verdade que a gente está trazendo e nessas mentiras reproduzidas cheias de ódio. Então quando a professora Monique diz que o filho dela chorando acabava com ela, porque naquele momento, naquele contexto, ela e todos os especialistas que ela estava consultando entendiam que o Henri ele não estava satisfeito com não mais morar na casa dos avós dele, não estava satisfeito com o novo homem que ocupava a vida da mãe dele,
né? E sobre essa questão de chorar, ele chorava tanto para não ir para a casa dela, quanto para não ir para a casa do pai. Ela diz isso muito claramente no depoimento dela. Que, por exemplo, o Henri estava dormindo na casa dela, aí ele tinha que ser levado para a casa do pai. Ele chorava porque ele também não queria ir para a casa do pai. O único lugar que o Henri ficava de maneira alegre e espontânea era na casa dos avós maternos dele, da dona Rosângela e do falecido pai da professora Monique. Era ali que era o único lugar que ele não fazia birra. O Brian disse isso no depoimento, né, que às vezes o Brian saía com o sobrinho para divertir, tudo, chegava lá, ele chorava, ele fazia pirraças, dava aquele ar de que queria vomitar, só porque ele queria voltar para o recanto dele, para o paraíso dele, onde tinha a Olivia, a cachorrinha dele, né, onde ele podia brincar ali, tinha piscina, era onde ele vivia a infância dele. Então, quando a Monique fala que o choro dele acabava com ela, está dizendo o seguinte: meu Deus, o que eu faço com o meu filho, que eu não sei o que está acontecendo, eu me sinto impotente. Olha, eu tenho 3 filhos hoje, 2 moças e um rapaz jovens, e o que acontece com eles como jovens acaba comigo. Isso quer dizer o quê? Que eu estou reclamando que eles estão trazendo problemas? Não, eu estou dizendo que há sensibilidade e a gente às vezes fica sem saber o que fazer. Então por que você julga assim a professora Monique, que não te fez nenhum mal? Por que a gente não tem uma compreensão da aflição dessa mãe que estava cercado por 4 fatores aí, os seus valores, suas questões familiares rodeando as decisões que ela teve de tomar em situação de pandemia, num país preconceituoso, misógino, machista, racista como é o Brasil? Uma mulher que estava tendo de responder às invenções ocultas que o seu ex-marido fazia em relação ao próprio filho dela, uma mulher que tinha que ficar dando satisfações também ao seu então companheiro, o então vereador Jairinho, né? Hoje o Jairo, e também, logo após a morte do menino, ela tem que responder às pressas clientelistas dos delegados, dos primeiros advogados do caso, da mídia que está em cima do processo. Então, muitas coisas, pelo desespero da pessoa, fica parecendo até que a pessoa está mentindo, ela só está aflita, desesperada e ainda tendo de ouvir essas acusações de quem não entende nada do processo, nem por dentro e nem por fora, como a senhora Barbosa Pata, que cai como uma pata nas mentiras do sistema. Mas continuamos. É muita mentira numa frase só. Se fala que depois a criança é morta com o baço estourado, que foi torturado durante 4 horas. Você sabia que não existe nada disso no processo? Existe lá a acusação do Ministério Público que ele pegou dos advogados, que é uma acusação. As acusações existem para serem comprovadas. Então, de abril de 2021, quando essas acusações chegaram, até agora, outubro de 2023, ficou provado, primeiro, o primeiro corpo que eles encontraram as lesões que está no relatório, nem é o corpo do Henri, é o corpo de uma criança com características totalmente diferentes. E isso está nos autos, e você não sabe disso. Segundo, peritos dizem que a questão da laceração hepática pode ter acontecido, inclusive, até 48 horas antes da morte do menino, que às vezes o menino já estava até triste, chorando, aquela coisa toda, porque ele já estava com problemas no fígado sendo medicado, seja lá por quem pode ter sido medicado, tanto pelo senhor Jairo, quanto pelo próprio senhor Leniel, que deveria estar sendo investigado, porque qualquer mãe na condição do senhor Leniel seria investigada, sim, porque se a sociedade consegue acreditar que uma mãe pode fazer maldade com o seu filho, no caso do senhor Leniel a gente não precisa nem acreditar, é um dado estatístico que muitos pais, e de lá para cá isso aconteceu assim, ó, muitos pais violaram, violentaram, assassinaram, abusaram de seus filhos de todas as formas para atingir as suas ex-mulheres. E todos nós sabemos que o senhor Leniel não estava satisfeito com a nova vida e com o novo relacionamento que a professora Monique estava levando, e nós temos indícios disso. Porque quando um pai chega para o filho e fala que a bunda da mamãe é só do papai e do filho dele, quando diz isso para uma criança de 4 anos, esse cara está contando que ele não está satisfeito com a vida nova da ex-mulher dele. Todos os dias no Brasil, enquanto eu estou gravando aqui agora, tem mulher morrendo, sendo covardemente enredada por seus ex-maridos e usando inclusive seus filhos. Estou dizendo que o Leniel fez isso com o Henri? Não, o que eu estou dizendo é que ele deveria estar sendo investigado, sim. Fica muito claro também no depoimento da professora Monique, em todos os outros depoimentos, que não teve essa história de 4 horas de tortura.
O menino foi dormindo, ele acordava, a Monique o atendia e tudo, até que depois de 1 hora da manhã ela tem um apagão, que é quando ela acorda sabendo que o seu filho parece que estava com dificuldade de respirar e ela ainda ali grogue pelas coisas que ela sempre tomava e nem sempre percebia, vai ao hospital com a esperança de que o seu filho seja vivo. Então não teve nada de sessão de tortura. Os ferimentos todos que aparecem ali, a maioria deles foram feitos ali durante 2 horas de ressuscitação. É porque você, Barbosa Pata, nunca viu um processo de ressuscitação. No período em que as investigações estavam acontecendo, eu estava acompanhando o meu sogro, hoje falecido, faleceu em abril deste ano, e num daqueles dias a gente viu a reanimação de um senhor que estava, um senhor de 45 anos, que estava lá perto dele, e uma tentativa de reanimação daquele senhor quebrou-lhe 3 costelas. Eu fiquei pensando, na hora eu lembrei do Henrique, falei, gente, imagina o que é uma reanimação numa criança durante 2 horas, com alguém falando assim, tenta, em um hospital que nunca tinha atendido uma criança naquela situação, no desespero, seja lá como for, eles só sei que eles deram o jeito deles de encobrirem os erros médicos, né? Não estou dizendo que eles erraram criminosamente, mas claro que houve erro médico ali. E aí, nessas 2 horas de reanimação, o que a gente tem? Várias situações de rompimento de vísceras do pequeno Henri. Essa é a verdade. Era só ter conseguido as imagens de tudo, que tudo ia ficar muito às claras, mas é muito mais fácil a gente se acomodar e dizer, por causa do jeito de uma pessoa, ah, ela é tupetuda, ela é alta, ela é fisiculturista, ah, ela é mulher, quem confia em mulher, as mulheres não confiam nas mulheres, né, Barbosa Papa? É muito complicado isso aí. Muito complicado, mas a verdade é que não houve tortura coisa nenhuma. O depoimento da professora Monique está comprovado em tudo isso, né? Inclusive os próprios movimentos do Jário, durante o período que eles falam que houve a tortura, não indica nenhum movimento de tortura, nem nada disso, nem movimento do Henri, né? Já começa por aí. Agora, ninguém nega que o Jário deve ter alguma culpa, não dá para falar se Jário matou ou não matou esse menino, por isso que a professora Monique ela é prudente e ela é recriminada por ser prudente, mas na verdade ela precisa ser prudente. Ela não sabe o que aconteceu, ela não viu o que aconteceu, ela vai sair igual vocês fazem por aí, ah, psicopata, matou, não teve nada disso, ela custou a perceber que o filho dela tinha sido assassinado e custou a perceber que o principal suspeito era o marido dela, né, o então companheiro dela, no sentido de que apesar de o casal ter desentendimentos que todos os casais que me assistem têm, e ele se mostrar um pouco descontrolado, violento e ao mesmo tempo muito romântico, ela e a maioria das mulheres que você, Barbosa Pata, conhece, não perceberiam que isso poderia recair contra os filhos dela, não. Porque para os 2 episódios anteriores à morte dele, que parece que houve alguma coisa da banda, das agressões verbais, nos outros dias todos, olha o contraste, 2 episódios versus 30 e tantos dias de muito carinho, presentes e muitas coisas a professora Monique não ficaria sabendo. Nós temos aí o Leniel falando hoje, que o menino dizia para ele, então por que ele não tomou as providências e você quer culpar a professora Monique que estava tentando fazer de tudo e não conseguia ter a prova dessas coisas? Agora, você é muito contraditória, né? Quer dizer então que assim, pela Monique não existe chance de ouvir, por mais que ela tenha entregado todas as provas da inocência dela no processo. Agora, o pai do menino, por meramente ser um homem que passa para você a imagem de um homem sofrido que vai subir na política, nas eleições aí, em cima da situação trágica que o seu filho padeceu, aí esse homem tem toda a credibilidade sua e você ainda dá o direito a ele de fazer o que ele quiser. Mas por quê? Se ele que está mentindo, se ele que está difamando a ex-mulher o dia inteiro para que as atenções não se voltem contra ele, né? Então ele está desviando as atenções que deveriam se voltar contra ele. Então é muito contraditório esse amor todo de vocês por um homem que está se demonstrando de caráter duvidoso, conforme as palavras do próprio Dr. Marcos Ferreira no trechinho de vídeo que eu deixei aí anteriormente neste vídeo. E ao mesmo tempo, a professora Monique mostrando e comprovando que ela não tinha como saber o que estava acontecendo com o filho dela, porque não tinha mesmo,
É porque vocês estão de fora e acham assim que qualquer indício, por exemplo, se o cara falou assim, esse menino vai crescer, vai virar um viadinho, então isso já é um sinal de que ele está violentando meu filho. Ninguém faz isso assim sem ter nenhuma prova, não. Vocês mesmo não dizem que o Leniel não tinha como pegar o menino e levar a uma delegacia porque a guarda não era dele, porque ele precisava provar o que ele estava vendo? Ué, mas se o menino disse para ele, ele precisava provar o quê? Sendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá total credibilidade à palavra da criança. Agora, a mãe tentou abordar o filho de diversas vezes e o menino negava, dizia que não era isso, e aí a mãe também tinha informações pensando assim, olha, a criança nessa fase, ela pode estar confusa mesmo. E o Henri estava, né? Não vamos mentir aqui não, o Henri estava confuso porque ele estava ali amando a sua mãe, querendo estar do lado dela, mas não gostando daquele homem que estava do lado da mãe, porque ele ouvia muitas falas, inclusive do papaizinho dele, não é? Que tinha informações para dizer, gente, me socorre aqui. Vocês podem até dar meu filho, mas está acontecendo isso e isso aí com ele. Não é isso que vocês querem? Que mães agem desembestadas e desesperadamente? E aí o pai não pode agir assim porque ele tem que ter provas para levar. Não é que é prova maior do que um filho te falando isso? Ou seja, existe no imaginário popular, na população preconceituosa como a do Brasil, essa preferência por se criminalizar a mulher, ainda que ela consiga provar que ela é inocente. O próprio sistema judiciário faz isso, como agora. A professora Monique está presa por causa de mentiras que plantaram lá para fazê-la voltar à prisão. E o sistema judiciário letárgico, lento, sem olhar a situação dessa mulher nesse processo. Por último, você diz uma coisa que realmente é muito cortante, por você aparentemente ser uma mulher, né? Já que é Barbosa Pata, me parece ser o arroba de uma mulher, mas vamos ver. Você vai aí junto com as dores que você toma em prol do Leniel, que também você nem conhece, né? Você nem sabe. Mas aí você vai tomar as dores desse homem que você não conhece. Desse homem que deveria estar sendo investigado até para provar se de fato ele é inocente. Mas aí você fica cheia de dosinhas dele, e aí vem com essa acusação triste, né? Você vai dizer que se esta Monique fosse uma mulher preta da periferia, não tinha tanto canal defendendo, ia entender que ela vendeu o filho por luxo, mas como é branca, e aí, né, dá até para eu te processar por calúnia e difamação. Porque a minha defesa em relação à professora Monique não tem nada a ver com a questão dela ser branca. Na verdade, eu tenho outros vídeos que falam que ela é uma mulher periférica, no sentido de que ela não está nos poderes, ela foi cooptada por um homem do poder que viu como ela trabalhava bem na direção de uma escola pública, municipal de periferia, né? Tem até o Leniel xingando a dona Rosângela, falando assim, volta lá para Vila Kennedy, zombando da favela de quem agora ele vai precisar dos votos para virar vereador, né? Ele está lá zombando da favela e dos favelados, igual o Brasil está fazendo hoje, confundindo palestino com os terroristas do Hamas. Aí no Brasil, desde sempre se confunde pessoas pobres, pretas e faveladas com pessoas traficantes, com pessoas bandidas, e são coisas completamente diferentes. Aí você agora confunde aqui a minha defesa justa de uma mulher em situação complicada no processo, achando que eu estou fazendo isso porque ela não é mulher preta. É muito triste de ouvir essas acusações e por isso que esse comentário não vai prevalecer no meu vídeo, porque isso é uma mentira, isso é uma calúnia. A minha questão em relação à professora Monique é o senso de justiça. Esse país precisa ouvir as mulheres e as mulheres pretas precisam parar de cair nesse discursismo de ver mulheres brancas, né? Monique nem é branca, mas ela é uma mulher periférica, né? Uma mulher que estava, quando o filho dela morreu, vivendo com um homem poderoso, mas isso não a tornava poderosa. Na verdade, ela estava ali discreta naquele relacionamento que ela tinha que ter, uma família tradicional e tudo. Mas enfim, a gente tem que parar com essa coisa de uma mulher preta cair no outro conto, cair como uma pata no conto de que uma mulher em posição social aparentemente elevada seja inimiga das mulheres pretas e pobres, o que é uma mentira. A grande verdade, antes da questão étnico-racial, é que neste país, o homem que está jogado na pior sarjeta ainda está em condições mais favoráveis do que uma Monique vivendo ao lado de um vereador no 5º mandato, porque ali ela já estava sofrendo violências e ainda tem que pedir licença a pessoas como você, que talvez seja uma mulher preta.
uma mulher preta, duplamente oprimida pelas nossas questões da sociedade, mas que usa isso para acusar uma outra pessoa, que é uma mulher também em situação de sofrimento. Então a gente precisa repensar essas questões. Mas é isso, gente. Vamos repensar isso e muito cuidado com os comentários de vocês, porque quem sabe, né, eu acho que a gente pode reunir isso tudo e processar, porque quando essa nuvem horrorosa passar da vida da professora Monique, eu acho que ela deve sim processar essas pessoas desavisadas, com falsos pressupostos sociais e pressupostos filosóficos, condenando-a, sendo que ela é inocente e ela é vítima disso tudo. E agora, infelizmente, vítima também da Barbosa Pata, falando de maneira injusta de uma outra mulher. Mas é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.